aí galera, aqui é a Carol da FGTech e o vídeo de hoje é a pedido de um dos nossos inscritos. Hoje vos trago o Logitech G600, um mouse para MMOs. Não é que não se possa jogar outros estilos de jogos, mas esse mouse foi feito pensando no público que joga MMO. Ao todo ele tem 20 botões, sendo 12 laterais para serem usados com o dedão. Os 20 botões são programáveis. O DPI dele varia entre 200 e 8200 e além disso a gente ainda tem a opção de configurar 3 perfis. Ficam na memória do mouse. Então depois que a gente fez essa configuração, a gente não precisa mais do software e pode plugar o mouse em qualquer computador. A iluminação dele também é programável entre 16 milhões de cores. A durabilidade dos botões é 20 milhões de cliques. O cabo dele é trançado e ele tem pés de baixa fricção. E essas são as informações que a gente encontra na caixa do produto. Acho que não é só eu que tô curiosa, então vamos abrir logo essa caixa. As dimensões desse mouse são 118mm por 75mm por 41mm. O cabo dele tem 2 metros, como eu já falei, ele é de malha trançada. Esse aqui é o plug dele, não é banhado a ouro. Bom, gente, o acabamento dele é bem simples. Toda essa parte de cima é esse preto fosco. Aqui na lateral a gente tem essa borracha. Na parte de baixo a gente tem aqui um pezinho, aqui o outro pezinho e essa parte aqui é um plástico mais brilhoso. A gente tem aqui a lateral com os 12 botões. Como ficou visível, a lateral aqui é o único local que a gente vai ter o LED. Ele tem 3 botões principais, sendo os 2 normais que a gente sempre encontra nos mouses, e aqui a gente encontra mais um botão. Então, quais são os 20 botões? A gente tem os 2 botões básicos do mouse, o scroll, sendo o scroll considerado 3 botões, o apertar do scroll, o avançar e o voltar. Aí aqui a gente tem mais um botão, os 2 botões que a gente normalmente usa para DPI e por fim a lateral com os 12. A pegada dele é com a mão inteira. Então agora, galera, vamos dar uma olhada no software que acompanha esse mouse. Na tela inicial do software, a gente tem a opção de ou utilizar as configurações salvas no mouse ou utilizar as configurações salvas no software que está no computador. Se a gente utilizar a memória integrada, a gente vai ter acesso a um perfil. Esse perfil tem 3 modos e cada modo pode ou não se utilizar da tecla Shift. A tecla Shift é aquela que duplica a funcionalidade de cada tecla. Para fazer a troca do modo tem a opção alternância de modo, que a gente vai ter que linkar essa função a alguma tecla do mouse. Tanto a função alternância de modo e mudança, a gente tem que atribuir essa função a alguma tecla do mouse. Nesse caso, o padrão tá como o G6 para alternância de modo e esse botão grande extra tá como mudança. A função alternância de modo, ela altera quando a gente clica. E a função mudança, ela faz a alteração enquanto a gente estiver pressionando o botão. E quando a gente for usar os perfis que estão guardados no computador, a gente vai ter a opção de criar perfis. E aqui a gente tem algumas outras configurações que a gente pode fazer. Para fazer a criação de um perfil, então, a gente pode ou clicar aqui ou apertar esse botão de mais. Eu vou criar um perfil para o jogo Final Fantasy XIV. A parte de descrição é opcional, mas a gente é obrigado a setar um jogo ou uma aplicação que vai utilizar esse perfil. A gente também pode criar um perfil com base num perfil já existente, caso a gente tenha alguns detalhes só que a gente queira fazer alteração. Agora aqui eu tenho o perfil criado, o valor que aparece aqui é o nome do botão e não exatamente o que ele faz. Pra gente fazer a alteração da função do botão. Por exemplo, esse botão ele tem função de 1. O nome dele também é 1. Caso a gente queira mudar a função dele, a gente pode simplesmente adicionar coisas. Eu não preciso clicar em todas as teclas ao mesmo tempo. O multitecla seria a macro e a gente faz assim a gravação. Ele aceita Fs
ele aceita todas as funções do teclado. Aqui embaixo a gente já tem a opção de parar a gravação. A gente pode ou não registrar o delay entre as teclas. E a gente pode ou não apresentar o nome do comando no visor. A repetição pode ser enquanto ela for pressionada, enquanto aquela tecla ou aquele botão for pressionado, alternado ou sem nenhuma repetição. E aqui a gente tem um atraso fixo de 25 milissegundos. A gente pode utilizar um dos botões do mouse também para digitar um texto. Aqui seriam as funções do mouse, algumas opções multimídia. A gente também pode atribuir algum atalho que a gente usa no Windows pro mouse. A gente pode também abrir alguma pasta ou algum programa, um jogo pelo mouse. Aqui algumas outras opções pra gente abrir programas. E aqui algumas opções de som. Então, o que a gente tem? Apertando o G6, a gente faz a alternância entre um dos três modos. No caso do mudança, eu pressiono e a gente vê que pelo perfil a gente só fez a alteração de função do teclado lateral. No primeiro modo, sem a tecla mudança, a gente tem o teclado tendo essas atribuições e com mudança são as mesmas atribuições, agora com o Ctrl pressionado também. No segundo modo, a gente tem, em vez dos números, a gente tem um painel numérico lateral do teclado. E com função mudança, a gente tem um teclado numérico adicional com a função Ctrl. No terceiro modo, a gente tem até o número 6 e aqui algumas opções de para frente, pré-definição de DPI, aumento de PPP, diminuição, o E e o retroceder. Aí no caso esse pra frente, esse retroceder, são as funções de navegação que a gente usa no Windows. Aí apertando mais uma vez o G6, a gente faz de novo a alternância de modo para o próximo modo. Na próxima aba é as funções de DPI agora. A gente pode setar até 5. Cada um deles pode ter o eixo X e o Y diferentes. No caso, né, diferentes ou iguais. Aqui a gente também pode definir a taxa de resposta para até no máximo 1000 Hz. A gente pode configurar os perfis para eles serem ativados quando a gente abrir algum jogo, por exemplo. Da mesma forma que a gente conecta a execução de um jogo com a ativação de um perfil, a gente pode conectar também com a alternância de um DPI. Por exemplo, quando a gente for jogar um RPG MMO, a gente pode ativar o DPI 8000 e quando a gente for jogar um FPS, a gente pode botar para os 800. E por fim, a gente tem as opções de iluminação. Lembrando que esse mouse ele só tem esse LED lateral, ou seja, as configurações de iluminação são referentes ao painel lateral. A gente pode ativar ou desativar o efeito luminoso. Sem o efeito, a gente tem só uma cor e essa cor é fixa, não liga e nem desliga. A gente pode optar por colocar um ciclo de iluminação, que ele vai trocar entre 3 cores diferentes, ou a gente pode optar por luz pulsante, que vai ser sempre a mesma cor, desligando e ligando. Aqui a gente tem a velocidade, que esse efeito vai acontecer, e a gente pode suspender a iluminação também. Além da gente fazer essa alteração de efeitos de iluminação por modo, a gente pode fazer também por perfil. Então cada perfil vai ter seus 3 modos e a gente pode fazer para cada perfil a gente coloca uma cor diferente. Aqui a gente tem mais algumas configurações que a gente pode fazer no software. Caso vocês fiquem interessados, é só dar pausa no vídeo. Sobre esse mouse é que cada botão tem um design diferente um do outro. Isso facilita para que o dedão encontre o botão correto, porque nenhum deles tem a mesma textura, o mesmo ângulo e o mesmo tamanho. Eu não sei o quanto a minha mão serve como referência, mas algo que eu não gostei muito nesse mouse foi a localização do painel lateral. Eu acho que o painel podia ter sido colocado um pouco mais pra frente, ou que a gente tivesse a opção de escolher a localização dele. Função que a gente tem, por exemplo, no mouse Scimitar da Corsair. A minha mão é grande, mas os homens têm mãos maiores ainda. Então, se eu já tenho dificuldade de acessar esses botões finais, eu acredito que é mais difícil ainda pra quem tem mão maior que a minha. Mas no final das contas, isso são só opiniões, cada um tem a sua. Coisa que não é opinião e sim propaganda da Logitech é que esse mouse foi desenvolvido para ter um design de fácil adaptação.
Ou seja, mesmo quando você nunca utilizou um mouse com tantos botões, seria fácil essa adaptação ao seu novo e poderoso mouse. Algo bem pensado também foi o fato de cada botão ter o seu formato e o seu tamanho, dificultando assim cliques incorretos. Acaba que a gente tem mais certeza de qual botão que a gente está clicando, aí a gente não confunde o 12 com o 15, por exemplo. E se você ficou com alguma dúvida dessa belezinha aqui da Logitech, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde pra você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se sim, dá like. Se você é novo por aqui, não sai sem se inscrever no canal. E a regra global e universal, compartilhe com seus amigos. Principalmente aquela galera que gosta de Final Fantasy XIV e jogos que usam um monte de barras e muitas skills, tudo ao mesmo tempo. E eu fui, gente. Até a próxima!